Olá pessoal, aqui é o Marcelo, especialista de produtos da Altus, e hoje a gente vai continuar falando sobre o Master Tool, que é a ferramenta de programação da série Nexto Express. No vídeo de hoje eu vou te mostrar mais algumas funcionalidades avançadas da ferramenta a fim de liberar mais recursos e melhorar a robustez do teu programa. Fica aqui com a gente para saber mais essa funcionalidade da ferramenta de programação do Nexto e já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre tecnologia. Bom pessoal, para a gente começar a falar sobre as funções que nós utilizamos dentro da programação do Master Tool CXZ, eu vou criar um projeto novo e posteriormente a gente vai ver como, portanto, utilizar essas funções. Funções que já existem dentro do programa e também funções que a gente vai, porventura, adicionar. Certo? Então, eu cliquei em novo projeto, projeto Master Tool padrão, lembrando que eu estou com o Master Tool aqui, né? Teste, vou botar um nome qualquer, teste 01 aqui, dá um OK. Ele vai criar um projeto novo e antes de iniciar a programação, ele vai fazer algumas perguntas, né? Como por exemplo, o modelo de CPU, eu vou selecionar o XP340, clicar em próximo, perfil, né? Por enquanto a gente vai utilizar perfil de máquina, até porque nós estamos usando o XP340 e é isso que ele permite. A lógica de programação, né? A linguagem de programação, a gente vai manter o Ladder, o LD, que do ponto de vista aí didático é muito mais fácil da gente estar mostrando as funções. Mas isso não significa que essas mesmas funções que a gente vai ver hoje não possam ser utilizadas em outras linguagens de programação, ok? Clicar em próximo, mantenho aqui a linguagem Ladder para as outras duas polls, próximo, não vou criar interrupção de tempo, clico em concluir. Então ele criou um projeto novo, vocês podem ver aqui o XP340, e quando eu vou na área de programação, ou seja, em User Polls e User PRG, né, eu tenho condições aqui no caso em Ladder, né, de adicionar as minhas funções, sejam funções básicas como um temporizador, como um contador, até funções como comparadores, funções aritméticas e funções mais avançadas, que é o que a gente vai falar. Tá? E para adicionar essas funções, sejam funções básicas ou avançadas, na programação eu posso fazer isso de duas formas. Primeiro, eu tenho aqui na lateral direita uma caixa chamada caixa de ferramentas. Se por um acaso vocês não estão enxergando essa caixa de ferramentas, se por exemplo ela está fechada, né? Fechar aqui, eu posso achá-la em visualizar caixa de ferramentas e ela aparece aqui. E aqui eu tenho uma série de menus contendo as principais funções, né? Os principais blocos funcionais que eu posso estar utilizando, como por exemplo temporizador, né? Eu tenho aqui operadores matemáticos como adição, subtração, multiplicação e por aí vai. Outra forma de adicionar funções, outra forma de adicionar blocos funcionais no meu programa é através desse menu superior. Então, quando eu venho para selecionar o meu ladder, né? Seleciono uma network qualquer aqui, eu tenho todos esses elementos, né, de controle, intertravamento, como contato aberto, contato fechado, mas eu também tenho esses três últimos itens aqui, né, que é inserir caixa vazia, e inserir caixa com EN, né, caixa com enable. Vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, se eu quiser usar um temporizador, né, um TON aqui, ó, né, TON. Na caixa de ferramentas, para eu adicionar no programa, eu tenho que clicar, manter o botão pressionado e arrastar até o meu programa, certo? Sempre que ele aparecer em verde, como está fazendo aqui, indica que eu posso adicionar. Então, se eu largo o dedo do botão do mouse, ele já adiciona esse temporizador, inclusive, né, conectando, no caso aqui da programação Ladder, na minha barra de energia. Aqui eu vou fazer algumas perguntas, eu vou cancelar por enquanto, só para a gente mostrar o exemplo. Esse mesmo temporizador, pessoal, vamos criar ele a partir desse menu superior. Vou adicionar mais uma network, mais uma rede aqui embaixo. Então eu venho e clico aqui em inserir rede, né? E aí eu tenho as funções aqui em cima. Vamos começar com a função com enable, inserir caixa com EN, né? Eu clico, ele abre o que a gente chama aqui de assistente de entrada. Eu posso procurar, portanto,
aqui, por exemplo, na biblioteca standard, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre as bibliotecas, timer, T-on aqui, ó, temporizador na energização. Vou dar um OK, o mesmo temporizador na energização que eu encontro antes, né, eu tenho aqui. O detalhe, vou cancelar aqui na parte do autodeclarar, é que no caso de uma função com enable, né, a função in, que é a entrada, in, que é a que inicia a contagem de tempo, ela aparece aqui como uma entrada onde eu vou botar um valor booleano, mas a ligação dessa função com a energia fica a cargo da entrada en, né, enable. Outra possibilidade, né, vou acrescentar mais uma network aqui também, adicionando uma caixa, né? Eu vou vir nessa opção aqui, ó, inserir caixa vazia. Se eu insiro caixa vazia, ele aparece simplesmente uma caixa sem nenhum tipo de preenchimento, ele não utiliza aí o assistente de entrada. Poderia, portanto, estar escrevendo nominalmente o nome dessa função. No caso aqui do exemplo que a gente está trabalhando, TON, né? Temporizador, ele já cria, portanto, uma entrada, né? Entrada IN, entrada PT, saída Q, saída ET, de um temporizador. E a outra opção, né, é a gente fazer por essa função aqui, ó, inserir caixa. E aí de novo, tá, ele vai abrir o assistente de entrada onde a gente vai procurar a nossa função. Por exemplo, o tom aqui, como eu já falei no exemplo. Então aparece aqui, no caso sem enable, né, aparece direto a entrada. Então assim, são essas algumas formas de nós adicionarmos funções, de nós adicionarmos blocos funcionais. Inclusive, tá, só um adendo aqui, ó, na própria caixa de ferramentas em geral, tá, eu também tenho ali a caixa com enable, né, e eu vou adicionar da mesma forma. Deixa eu deletar essas networks, criar uma rede nova aqui, clico e arrasto, certo? Aqui ele vai criar uma função com enable e aqui eu vou colocar o nome, tom, por exemplo, para adicionar esse temporizador. Certo? Bom, como vocês podem ter notado, né, eu tenho uma quantidade limitada, né, de blocos funcionais, de funções aqui na minha biblioteca, tanto na caixa de ferramentas quanto aqui no menu superior. Existem alguns blocos funcionais, como blocos mais avançados, bloco PID, né, talvez um bloco de tratamento de um valor analógico ou uma aritmética um pouco mais avançada, que a gente não encontra aqui, até porque ficaria muito carregado esse menu. A gente tem que entender como eu localizo essas funções mais avançadas, e a gente tem que entender também que, se caso essas funções não estejam na minha aplicação por padrão, como que eu vou adicionar essas funções especiais, certo? Então deixa eu deletar aqui, mostrar para vocês que se, por exemplo, eu adicionar uma caixa aqui, né, eu tenho, né, dentro dessa categoria blocos de função, né, algumas bibliotecas que eu chamo, né, e dentro dela, portanto, eu tenho ali as minhas funções, os meus blocos funcionais, como por exemplo TON, TOFF, como eu mostrei para vocês antes. Eu tenho chamadas de módulo, caso eu tenha, caso eu queira, né, adicionar polls que eu já esteja trabalhando dentro do meu programa. Eu tenho operadores de conversão também, quando eu quero converter um tipo de variável para outro. Eu posso fazer a localização por palavras-chave, mas enfim, aqui eu tenho uma quantidade de blocos funcionais limitada aí pela capacidade atual da minha biblioteca. Tá? Vamos falar um pouquinho então sobre as bibliotecas. O que acontece? Aqui na lateral, na aba de dispositivos, eu tenho o Library Manager. Tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o que é o Library Manager e como é que a gente trabalha com ele. Então aqui em Library Manager, pessoal, eu encontro uma série de bibliotecas essas que já foram inseridas logo que eu criei um projeto novo. Boa parte dessas bibliotecas elas são necessárias para o funcionamento do meu projeto, porque trazem, por exemplo, a estrutura de diagnósticos da determinada CPU que eu vou estar utilizando. Além disso, essa Library Manager tem também bibliotecas de blocos, funções, blocos funcionais que eu posso utilizar dentro do meu programa. Então, por exemplo, se eu for aqui na Standard, eu tenho aqui em Timer ali os temporizadores, TON, TOFF, eu tenho aqui os contadores.
Portanto, é nesse local que eu encontro as bibliotecas que já existem dentro do meu projeto. Bibliotecas essas que podem ser ou não utilizadas dentro da minha aplicação. Agora, existem casos onde a funcionalidade que eu quero, o bloco funcional que eu preciso, é tão específico que essa função, que esse bloco funcional não se encontra nessas bibliotecas já adicionadas a partir da criação de um projeto novo. Portanto, eu vou ter que adicionar isso. E por que isso acontece? Quando eu crio um projeto novo, né, muitas vezes eu não sei quais bibliotecas, quais blocos funcionais eu vou utilizar. Portanto, não é interessante eu carregar no momento de um novo programa absolutamente todas as bibliotecas possíveis dentro do MasterTool. Então, algumas delas não são adicionadas e eu vou ter que fazer isso manualmente. E aí existem algumas funções que a gente pode estar citando que são interessantes de estar adicionando através de uma biblioteca adicional, como, por exemplo, funções de controle avançado, como a função NextToPID, né, funções de linearização, funções aritméticas que não ficam só lá na soma, subtração, mas, por exemplo, função de cálculo integral, cálculo estatístico, algo do gênero. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente também vai aprender a utilizar pelo menos uma desses blocos funcionais aí. Então, digamos, pessoal, que eu, na minha aplicação, queira usar um bloco funcional proveniente de uma biblioteca que, por padrão, não foi inserida num projeto novo. Eu vou ter que inserir isso. Para isso, né, aqui em Library Manager, eu tenho esse botãozinho aqui chamado Adicionar Biblioteca. E aí, clicando em Adicionar Biblioteca, eu tenho aqui uma série, né, através desses 3 menus, de bibliotecas que existem dentro do meu computador. Elas são gravadas, né, justamente no momento em que eu instalo o MasterTool XE, porém elas não são criadas, né, não são adicionadas na criação de um projeto novo, mas elas estão lá e agora a gente vai utilizar. Eu tenho, por exemplo, aqui em Application, né, algumas bibliotecas bem interessantes, como aqui em Common eu tenho uma biblioteca útil, que a gente vai estar utilizando, que ela é bem interessante, mas eu tenho também bibliotecas referentes à utilização de banco de dados, no caso SQL, eu tenho biblioteca MQTT, eu tenho biblioteca específica para Datalogger. Como eu já falei, são blocos funcionais específicos que eu vou estar adicionando conforme a minha necessidade. Para mais informações sobre essas bibliotecas, é lógico, a gente não vai conseguir falar sobre todas elas. Para mais informações, é possível consultar o site da Altus, a página do YouTube da Altus, que a gente tem, né, uma série de explicações sobre especificamente essas bibliotecas. Tem lá como utilizar o MQTT, como utilizar o SQL, Datalogger, enfim, entre outras bibliotecas. Mas eu quero trazer aqui especificamente essa biblioteca útil. Por quê? Como o nome já diz, né, é uma biblioteca que contém uma série de funções, blocos funcionais que são muito úteis aí para a gente estar utilizando no decorrer da nossa aplicação, no decorrer do nosso programa. Então eu clico aqui, né, localizei então o útil, né, dou um OK para que essa biblioteca seja carregada e a partir daí, ó, já aparece para mim aqui a útil, né, dentro desse menu de biblioteca. A útil tem uma série de blocos funcionais, e aí eu consigo encontrar isso aqui embaixo. Deixa eu melhorar a tela. Por exemplo, né, eu tenho ali funções matemáticas, derivativo, integral, né, função de linearização, que a gente vai falar. Eu tenho, por exemplo, a parte de conversão de variáveis, então bit para byte, né, byte para bit. Vamos ver aqui, eu tenho algumas funções PID. Essa função PID não é especificamente a que a gente recomenda para utilizar no controle PID. Nós temos uma biblioteca chamada NextToPID para fazer isso. Mas enfim, tem aí algumas questões, né? Vamos ver aqui funções de curva, funções de rampa, né? Manipulações de endereços do tipo Gray, né? De codificação Gray. Tem alguma coisa de ASCII aqui também. Enfim, eu tenho uma série de funções, né? Signals aqui, ó. Blink, que é uma função para gerar uma saída booleana piscando. E por aí vai.
Como a gente não vai falar sobre tudo isso, eu quero trazer especificamente uma biblioteca que é bem interessante, que é a lintrafo. Essa função, esse bloco funcional, ele é muito comum de ser utilizado, tá? Porque eu lanço mão desse bloco funcional quando eu quero fazer a linearização de alguma faixa de valores, aí, de um sinal analógico, por exemplo. Então vamos falar um pouquinho sobre essa lintrafo, que está contida dentro da biblioteca útil que eu acabei de adicionar dentro desse meu projeto. Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse bloco funcional, a lintrafo, a função de linearização ou escalonamento de unidade de engenharia, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito dela. O que acontece? Essa função, ela transforma uma faixa de valores de entrada numa outra faixa de valores de saída. E por que eu acabo tendo que utilizar isso? Geralmente, quando eu recebo um sinal proveniente, por exemplo, de uma entrada analógica, né, esse sinal, devido à resolução do meu conversor AD, lá da minha entrada analógica, chega para mim numa range de 0 a 30 mil, certo? Ou seja, se eu estou fazendo lá a leitura de temperatura de um sensor que vai de 0 a 500 graus, né? O 0, eu vou ler um valor 0, né? Em decimal, e os 500 graus, que é o fundo de escala, vai ser representado nessa minha entrada analógica dentro do programa como 30 mil, porque a entrada analógica é de 0 a 30 mil. Acontece que, para que eu possa trabalhar com esse sinal dentro do meu programa de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais natural, digamos assim, para que eu consiga enxergar esse valor como de fato ele é, né, que é uma grandeza de temperatura, que é um valor que vai de 0 a 500 graus, no exemplo que eu citei, eu vou ter que transformar esse 0 a 30 mil para 0 a 500. Então essa é a ideia. Tá? Eu pego um valor, uma faixa de entrada, né, de valores, que aqui no exemplo vamos trabalhar aí de 0 a 30 mil, e jogo numa faixa de valores de saída. Vamos utilizar o exemplo que a gente tem aqui no slide, ó, se eu mostrar para vocês, vou marcar texto aqui, né? Eu tenho nesse gráfico, né, uma variável de entrada que vai de 0 a 30 mil, a gente vai usar, portanto, uma entrada analógica, eu vou usar em modo simulação que fica mais fácil a gente implementar, testar e mostrar para vocês. E a faixa de saída, ou seja, eu vou transformar essa faixa para uma faixa cujo resultado vai de menos 10 a 20. Tá? Então é só uma conversãozinha para entender um pouco essa lintrafo. Aqui eu tenho a cara desse bloco funcional, mas eu vou mostrar passo a passo como fazer isso para vocês. Bom, então eu vou voltar no meu programa, certo? Já criei, portanto, já adicionei, aliás, a biblioteca útil, onde eu tenho a lintrafo. E aqui eu vou adicionar um bloco funcional justamente com essa característica. Eu mostrei para vocês como adicionar, né? Pode ser aqui por cima, aqui pelo lado, enfim. Deixa eu criar aqui uma caixa com enable, por exemplo, né? Eu arrasto aqui para dentro, ela abre uma caixa em branco, né? Eu não tenho nada aqui. Eu posso, portanto, escrever lintrafo, underline trafo, ou eu posso, né? Tem uma caixinha aqui do lado onde eu seleciono e aí eu posso encontrar. Agora anotem, pessoal, que abriu um item útil, né, que é da biblioteca que eu acabei de adicionar. E aí eu vou lá em operadores matemáticos ali e eu tenho aí a lintrafo. Tem uma breve explicação do que ela é. A gente vai falar sobre isso. Eu vou dar um OK, adiciono a lintrafo. Quando eu clicar fora, pessoal, ele já preenche as entradas e as saídas desse meu bloco funcional, inclusive o nome dele. O que acontece? Por ser um bloco funcional, diferentemente de uma função, como uma soma, uma subtração, uma comparação, a lintrafo ela precisa ser instanciada. Portanto, cada lintrafo que eu utilizar vai ter que ter um nome. Então vamos lá, por exemplo, essa aqui eu vou chamar de teste underline 1, né? E aí eu vou dar o Enter, ele vai me trazer o autodeclarar, porque como eu não tenho essa variável já declarada, ele vai fazer com que eu tenha que declarar. Então vamos lá, nome, teste1, né, tipo lintrafo, ele já reconhece. No mais eu posso colocar um comentário aqui, então teste lintrafo,
tá? Só um comentário qualquer, depois vocês vão ver como isso vai ser adicionado na declaração. Se eu der um OK aqui, ó, já aparece aqui em cima a declaração dessa variável, lembrando que as demais a gente ainda não criou. Eu vou botar a declaração de variáveis assim como textual, né, só para ficar mais fácil a gente enxergar. Está aqui, ó, né, nem tráfego, a nossa função. E aí eu tenho entradas e saídas. Como eu botei uma caixa com enable, aparece aqui o enable. Na prática a gente não vai utilizar ele para nada, portanto eu posso já deixar ele ligado direto. Para ligar direto, ou eu posso passar essa entrada, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Essa entrada para true direto, e aí não vai ter, vai estar sempre fechada. Ou eu vou só deletar esse cara aqui e eu já tenho essa função aí direto ligada na minha entrada, na minha barra de energia. Então vamos lá. Entrada, pessoal. Então eu tenho a in mínimo, in máximo, out mínimo e out máximo, que são as configurações. Então, aqui eu vou botar a variável que eu quero ler. Lembra, pessoal, 0 a 30 mil, entrada analógica? Eu quero aproveitar que eu estou fazendo um projeto no XP340 e acessar uma entrada analógica dele, até porque na hora de simular vai ficar mais fácil, vocês vão ver. Então eu vou vir aqui em Integrated IOs, né? Se eu for em entradas analógicas, né, eu vou pegar a AI0 e vou botar para tensão 0 a 10 volts, só um exemplo, eu poderia botar outra faixa, até porque a gente está em simulação, a gente está somente testando. Tá? Então é importante eu configurar isso. Voltando lá na user PRG, essa minha entrada então vai ser a AI0, certo? Entrada analógica 0. E aí eu vou definir as faixas de entrada e de saída dessa linha tráfego. Por exemplo, eu já sei que essa entrada ela vai de 0, então em mínimo 0 a 30 mil, tá? 30, 1, 2, 3, 30 mil. E a saída eu vou definir agora. Bom, vamos lembrar lá do slide, de menos 10 a mais 20. Então, de menos 10 a 20. Aqui, pessoal, essa variável ela vai ser do tipo real, portanto, eu posso usar valor negativo, posso usar valor com vírgula e por aí vai. Minhas saídas, pessoal, eu tenho esse ENO, que é simplesmente uma cópia do enable aqui, caso eu queira colocar mais programa do lado. Eu tenho a out aqui, que é sim o valor que eu quero ler já transformado pela minha linha tráfego, então eu vou botar aqui, sei lá, vou chamar de resultado, né? Então, ele já pede real, lembrando que ele criou autodeclarar aqui. Já disse que é do tipo real, porque como eu vou ter possibilidade de, na transformação, ter um número com casas decimais, né, um número quebrado, ele vai ter que ser real. Vai dar erro caso ele não seja desse formato. Então, daqui já o resultado real. E erro, pessoal, erro é uma saída booleana, só que liga, né, quando a gente tem algum tipo de erro. O que seria um erro? Por exemplo, quando a faixa de entrada, né, quando o sinal de entrada estiver fora da faixa definida. Se eu tiver, por exemplo, na AI0, 30.010, ou seja, estou fora da faixa, liga a entrada de erro. Então vou botar aqui, vou chamar de, sei lá, erro só, né? Então, autodeclarar booleano, vou dar um OK. Perfeito. Já criei esse meu bloco funcional. Lembrando, biblioteca útil, lintravo. Adicionamos essa biblioteca, agora a gente vai aplicar. Eu vou compilar o meu projeto, então eu criei aqui no 340, compilar, gerar código. 0 erros, beleza. Como eu falei antes, eu não vou enviar, vou só simular. Então, simulação. Aparece simulação aqui, comunicação login. Vai pedir para eu me logar no controlador virtual, no caso, estou na simulação. Criar uma aplicação para download, eu clico em sim. Aqui. Deseja transferir o código-fonte, eu não vou fazer isso, porque a gente só está testando, então clicar em não. A ideia aqui é só mostrar para vocês o funcionamento desse bloco funcional. Diminuir aqui, tirar essas janelas que não estão sendo usadas. Aqui, como eu estou em modo de simulação, como eu estou utilizando uma I/O física, tá? Aparece para mim uma janela de simulação. Então, esse cara aqui, ó, né? Esse AI0, né, é como se fosse um slider aqui, um potenciômetro que eu posso
estar utilizando para mandar um valor, né, proporcional à minha entrada analógica. Então, se eu jogar lá para o final, ó, 30 mil que são os 10 volts. Lembrando, né, a entrada de 0 a 30 mil será 10 volts. Ele ainda está em stop, portanto não vai estar funcionando. Eu vou passar para 0 essa entrada analógica novamente. E eu vou botar em Run. Então, depurar, iniciar. Ok. O mínimo de escala é o mínimo da saída, então menos 10. E tudo que tiver entre 0 e 30 mil ele vai transformar para essa faixa. Então vamos estar modificando aqui para vocês verem. Por exemplo, se eu colocar mais ou menos no meio aqui, que é em torno de uns 15 mil aqui, ó, vai dar metade da faixa menos 10 a 20, que é 5. E por aí vai. Então, se eu for trafegando aqui pela entrada analógica, eu tenho um valor convertido lá da minha linha entrada. Até o final, que é 20. Certo? Pessoal, com relação a essa atividade, a ideia era mostrar para vocês de que forma que a gente trabalha com essas funções. Como eu falei antes, não tem como abordar todas elas, mas é importante a gente saber onde elas se encontram e como eu vou adicioná-las. Na medida em que a gente for trabalhando com algumas aplicações e forem surgindo aí algumas necessidades, eu sei que é bem provável que dentro dessas bibliotecas estão contidas aí a solução que eu preciso, o bloco funcional que eu preciso para trabalhar. Nos vídeos seguintes, inclusive, como eu já falei na nossa base de conhecimento do site, no vídeo na página do YouTube da Altus, vocês encontram a aplicação desses blocos funcionais. Então, tu vai ter lá o PID, biblioteca, por exemplo, para estar utilizando Datalogger, MQTT, que é a parte de comunicação, e por aí vai. Por hoje é só, pessoal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre os recursos e tecnologias do controlador da série Nexto Express. Muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.